A história está repleta de cientistas e inventores geniais, responsáveis por trazer ao mundo conhecimento e ferramentas que levaram ao progresso da humanidade, não é verdade? Muitos deles conseguiram, em vida, aproveitar todas as glórias advindas de suas invenções. Já outros, não só não foram reconhecidos, como podem até mesmo ter tido suas descobertas censuradas. Hoje conheceremos a história de Nikola Tesla, o gênio que não teve o devido reconhecimento em vida e que, após a morte, continua sendo um personagem envolvido em muitos mistérios. Nikola Tesla nasceu no dia 10 de julho de 1856, no antigo Império Franco-Austríaco, na cidade de Smiljan. Atualmente, esse território pertence à Croácia. Ele veio ao mundo durante uma verdadeira tempestade de raios na noite de seu parto, o que muitos consideraram um presságio. Afinal, caso você não saiba, Tesla viria a se tornar um grande pesquisador e inventor de ferramentas envolvendo energia elétrica. Filho de um padre ortodoxo e de uma dona de casa, Nikola herdou o talento e a paixão por invenções de sua mãe. Sua mãe, chamada Duka Mandic, era muito talentosa na fabricação de ferramentas e até mesmo de aparelhos mecânicos. Embora não tivesse uma profissão fixa, fazia pequenos trabalhos para sustentar a família. Além disso, possuía um talento especialíssimo. Era capaz de decorar poemas épicos de sua terra natal, a Sérvia. Tesla associava a ela sua própria memória eidética, uma capacidade impressionante que permitia lembrar imagens, textos e conteúdos de livros com precisão incrível. Seu interesse pela física surgiu, segundo ele mesmo afirmou, por influência de um professor da disciplina no ensino médio. Em 1875, aos 19 anos, ingressou na Faculdade Politécnica da Áustria. No entanto, após um período de turbulência, envolvendo bebidas e apostas, acabou abandonando os estudos sem concluí-los. Esse é um fato interessante sobre a vida de Tesla, pois, apesar de ser considerado um dos maiores gênios da história, nunca finalizou formalmente seus estudos. Sua primeira oportunidade de trabalho, no entanto, não veio por meio dos livros. Em 1881, aos 25 anos, Tesla mudou-se para a Hungria para trabalhar com o inventor húngaro Tivadar Puskás em uma empresa de telegrafia. Em poucos meses, devido à sua inteligência e conhecimento, foi promovido ao cargo de eletricista-chefe. No ano seguinte, mudou-se para Paris, onde trabalhou em uma empresa responsável pela instalação de sistemas elétricos em um bairro da capital francesa. Na cidade, ganhou experiência prática, algo que seria essencial para suas futuras invenções. 2 anos depois, em 1884, Tesla partiu para os Estados Unidos para trabalhar com ninguém menos que Thomas Edison, o inventor da lâmpada, do gramofone e do cinescópio. Foi nessa empresa que começaram as polêmicas e mistérios envolvendo sua trajetória. Tesla trabalhou para Edison por apenas 6 meses. Relatos de anotações do próprio Tesla e de outros funcionários indicam que ele não teria entendido uma piada contada pelo seu gerente. O superior de Tesla prometeu que, caso ele conseguisse aperfeiçoar uma quantidade de máquinas, receberia um bônus de $50.000. Determinado, Tesla trabalhou cerca de 19 horas por dia durante um ano. No entanto, ao apresentar seu trabalho, o gerente afirmou que tudo não passava de uma brincadeira. Segundo registros, essa promessa era realmente improvável, pois tanto Edison quanto seu gerente eram conhecidos por serem mesquinhos. Esse episódio foi o estopim para que Tesla decidisse criar sua própria empresa e começar a produzir suas próprias invenções. Em 1887, 2 anos após sair da empresa de Edison, Tesla apresentou uma de suas maiores criações, que guiaria todo o seu trabalho pelo resto da vida: o motor de indução por corrente alternada. Agora, vamos parar um pouquinho para explicar melhor sobre os tipos de correntes elétricas, pois isso será importante para entender a história do inventor. Tesla acreditava que a corrente alternada era a ideal. Nesse tipo de corrente elétrica, o sentido da condução das cargas muda constantemente. Esse sistema é muito mais seguro que a corrente contínua, pois reduz a ocorrência de arcos voltaicos, que são geralmente responsáveis por acidentes como explosões e incêndios. Na época, a criação do motor de indução foi uma verdadeira revolução. Antes da corrente alternada, a eletricidade só conseguia alimentar lâmpadas. Após a invenção, as casas passaram a suportar eletrodomésticos e até mesmo elevadores nos prédios.
Na prática, o trabalho de Tesla permitiu que a energia elétrica viajasse grandes distâncias, reduzindo a necessidade de construção de centrais elétricas a cada poucos quilômetros. Tesla também acreditava que, com a corrente alternada, poderia algum dia criar uma tecnologia revolucionária. O aprimoramento de seus estudos levou a um de seus feitos mais importantes. Em 1895, 10 anos após a criação do motor de indução, suas ideias permitiram a construção da primeira hidrelétrica moderna, nas cataratas do Niágara, nos Estados Unidos. Até hoje, hidrelétricas são construídas seguindo o mesmo princípio estabelecido por Tesla. Alguns anos depois, Tesla embarcou no que seria a grande missão de sua vida. O inventor era um progressista e ambientalista. Ele não acreditava na acumulação de riquezas e não demonstrava interesse em dinheiro. Além disso, estava convencido de que o mundo estava fadado à autodestruição se a humanidade não mudasse a forma de gerar energia. Para cumprir sua missão de criar energia limpa e infinita, que poderia ser distribuída gratuitamente para todos, Tesla conseguiu apoio financeiro de um banqueiro. Com esse investimento, comprou um terreno em Nova York, no bairro de Long Island, onde construiu uma torre para tentar transmitir grandes quantidades de energia elétrica sem o uso de cabos. Na prática, Tesla nunca conseguiu fazer essa tecnologia funcionar plenamente. No entanto, os estudos realizados durante os 6 anos do projeto levaram a invenções importantes para o nosso cotidiano, como o controle remoto e dispositivos sem fio. Foi nesse período que surgiu uma das grandes teorias da conspiração envolvendo Tesla. Alguns acreditam que ele teria conseguido desenvolver sua tecnologia de transmissão de energia gratuita, mas que seu investidor, JP Morgan, ao perceber que não poderia lucrar com isso, retirou o financiamento. Outros argumentam que Tesla simplesmente não conseguiu viabilizar sua ideia. Após o fracasso do projeto, em 1906, Tesla entrou em um surto do qual nunca mais se recuperou totalmente. Passou os anos seguintes buscando financiamento para seus experimentos e criou muitas outras invenções incríveis, mas, devido à sua personalidade antissocial e seu desinteresse por dinheiro, acabou morrendo na pobreza, sozinho, em uma suíte de hotel, no ano de 1943, aos 86 anos. Para aumentar o mistério, logo após sua morte, o FBI confiscou praticamente todos os seus pertences. Muitos foram devolvidos à família e outros estão expostos em museus. No entanto, até hoje, as autoridades americanas mantêm algumas de suas anotações em segredo. Isso alimenta diversas teorias, como a de que Tesla teria descoberto soluções revolucionárias para a sustentabilidade, mas que essas foram ocultadas por não serem lucrativas para grandes empresas. Oficialmente, o governo dos Estados Unidos afirmou que a apreensão de seus documentos era necessária para evitar que caíssem nas mãos da Alemanha nazista, pois Tesla também trabalhava em invenções militares, incluindo um suposto raio da morte, um laser de partículas que poderia mudar o rumo de qualquer guerra. E você, o que acha de tudo isso? Tesla foi silenciado pela indústria e pelo governo ou simplesmente não conseguiu concretizar suas ideias? Se quiser ver mais conteúdos sobre esse gênio, há muito o que contar sobre ele. Até a próxima!